Vamos agora às informações da área política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. Os vetos estão pautando os legislativos da Paraíba, casos da Câmara Municipal de Campina Grande e da Assembleia Legislativa. Vamos por partes. No caso da Câmara Campinense, chegou àquela Casa Legislativa um lote de mais de 64 vetos colocados pelo Poder Executivo em projetos que foram votados naquela Casa Legislativa. Detalhe interessante é que esses projetos foram votados no ano passado. E como existe um prazo regimental a ser cumprido, isso está desencadeando uma polêmica, mesmo sendo a bancada governista amplamente majoritária na Câmara Municipal de Campina Grande. O que fazer com esses vetos após tanto tempo tramitando pela Procuradoria-Geral do município e também pela chefia de gabinete do governo municipal? Na sessão da última terça-feira, um outro lote de vetos teve dois destinos distintos. 3 projetos foram considerados mantidos pelos vereadores. Os vetos colocados pelo prefeito Romero Rodrigues foram mantidos porque a Câmara, segundo a interpretação da Comissão de Constituição e Justiça, perdeu o prazo para eventualmente apreciar e derrubar esses vetos. E 15 outros projetos não foram recepcionados pela Câmara sob a alegação de que chegaram de forma extemporânea, ou seja, fora do prazo, àquela Casa Legislativa. Na Assembleia Legislativa, o destaque hoje vem do Diário Oficial do Estado. O governador João Azevedo vetou parcialmente o projeto que estabelecia a obrigatoriedade de concessão de descontos para mensalidades na rede privada, tanto em nível de escolas do ensino fundamental, quanto em termos de cursos pré-vestibulares e até mesmo instituições de nível superior. O governador, através da Procuradoria-Geral do Estado, fez um embasado veto fundamentando as razões que levavam à subtração do artigo 3º do projeto. Esse artigo 3º tornava obrigatória a concessão linear desses descontos que eu mencionei há pouco. João Azevedo pondera nessa fundamentação do veto que há realidades muito particulares e que não cabe uma medida vertical sobre situações excepcionais dessa relação entre alunos e instituições privadas de ensino. Aliás, João Azevedo, assim como vários organismos da área do direito do consumidor, pontuou que a negociação direta entre escolas e alunos é a melhor alternativa nesse tempo imponderável e até mesmo impensável das relações por conta da pandemia do coronavírus. Esse veto vai ser remetido para a apreciação da Assembleia Legislativa e para eventualmente ser derrubado será necessário um quórum qualificado, ou seja, uma quantidade expressiva de deputados para derrubá-lo. Mas pontua-se aqui, destaca-se aqui o bom senso do governador João Azevedo nessa matéria. Outra situação que tem incomodado muito é a série de reclamações, não somente aqui na Paraíba, mas em todo o Brasil, no que diz respeito à implementação do auxílio emergencial. Várias denúncias têm surgido nas principais cidades do país, mas o problema certamente se reproduz nas pequenas cidades, de regulamentação e de transparência no que diz respeito a esse auxílio emergencial. Em função disso, o Ministério Público Federal da Paraíba resolveu ingressar com ação civil pública que, se obtiver recepção na Justiça Federal, deverá virar uma espécie de paradigma para todo o país. O procurador da República aqui na Paraíba, José Godoy, fala sobre essa ação civil pública.
É uma ação em que o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União tentam corrigir distorções e ilegalidades perpetradas nesse momento pelo governo federal na implementação do benefício assistencial, que vem trazendo prejuízo para muitas famílias, especialmente famílias que estão numa situação de vulnerabilidade extrema. Outro ponto importante destacar dessa ação é que ela é uma ação de âmbito nacional, portanto, a vitória que tivermos nesse processo terá efeitos para todo o país, ou seja, milhares de pessoas que estão nessa situação, sofrendo essas ilegalidades praticadas nos autos, serão beneficiadas com o que for decidido aqui em João Pessoa. No plano nacional, o destaque do dia é um novo tensionamento nas relações interpoderes aqui no país. Esse tensionamento começou com as já famosas declarações matinais do presidente Jair Bolsonaro, quando deixa o Palácio da Alvorada todas as manhãs, Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Ele fez um desabafo hoje direcionado aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, e também Alexandre de Moraes. Segundo Bolsonaro, com direito a palavrão no seu desabafo, não vai mais aceitar decisões monocráticas que, segundo ele, são intoleráveis. E, segundo Bolsonaro ainda, vai agir com os mecanismos e os poderes que lhes são conferidos pela democracia. Aliás, hoje à tarde, Bolsonaro andou postando nas redes sociais um debate sobre o papel das Forças Armadas, uma ilação aí sobre o uso eventual das Forças Armadas para amainar esse conflito entre poderes. Só lembrando, Celso de Mello é o ministro decano mais antigo do Supremo, autorizou a divulgação da reunião ministerial, onde, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, ficou comprovada a intromissão de Bolsonaro nas rotinas da Polícia Federal. E Alexandre de Moraes é o ministro que autorizou uma operação policial no dia de ontem relacionada às fake news, às notícias falsas que são propagadas, segundo as investigações, por aliados do presidente da República. Portanto, mais um nível, um grau de tensão o país vive hoje em função dessas declarações presidenciais. Ainda sobre o presidente da República, foi publicada hoje mais uma pesquisa do Instituto Datafolha. Segundo os números publicados, 43% das pessoas entrevistadas consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Esse percentual de 43%, agora aferido, era 38% no mês de abril. E 33% das pessoas entrevistadas consideram o governo bom ou ótimo. Outro detalhe interessante dessa pesquisa é que, confrontado com a pergunta se confiava mais em Bolsonaro ou no ex-ministro Sérgio Moro, as pessoas entrevistadas disseram, 54% delas disseram que acreditam no que diz Sérgio Moro, e 27%, ou seja, metade do índice, disseram que acreditam nas palavras do presidente Jair Bolsonaro. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 26 de maio, registrada na Justiça Eleitoral, e ouviu 2.069 pessoas. E para fechar por hoje, Anchieta, telespectador, um número preocupante. O país que sente uma crise muito grande do ponto de vista da circulação de riquezas, da estagnação das atividades econômicas, tem, segundo o levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Economia, 1.550.000 pessoas esperando a tramitação de pedidos de benefício junto ao INSS, ou seja, a Previdência Social. Alguns desses benefícios já estão na fila à espera de apreciação, de deliberação, há mais de 6 meses. Ou seja, certamente muita gente
precisando desses recursos, precisando desses benefícios e que estão esbarrando na limitação de quadros de servidores da Previdência Social e na falta de alternativas do governo para contornar esse desfalque crescente na estrutura da administração direta federal. Para você, boa noite.